E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os Incas e nativos norte-americanos. Tema esse do capítulo 15 da apostila de vocês, ok? Vamos conversar sobre os aspectos sociais, os aspectos religiosos, políticos, primeiramente dos Incas, e após vamos falar sobre as tribos indígenas do continente, da porção continental norte da América, ok? Atual Estados Unidos da América. Tudo bem? Mas vamos fazer tudo isso com calma e com tranquilidade, né? É um capítulo que trata, que é um complemento do capítulo anterior, que terminou nos Astecas, e agora vamos junto aos Incas e para finalizar esse estudo sobre as sociedades pré-colombianas, vamos falar sobre as tribos indígenas norte-americanas. Beleza? Vamos lá então, queridos, aspectos fundamentais dos Incas, né? É importante vocês levarem em consideração a localização geográfica desse antigo império, né? Esse império foi localizado, né, na Cordilheira dos Andes, essa porção aqui territorial em verde, né, aqui na costa do Pacífico da América do Sul, que compreende os atuais territórios da Bolívia, do Peru, do Chile, tá certo? Claro, né, para manter o tamanho dessa presença territorial, os incas se organizaram de modo imperial, ou seja, existia um poder centralizador que coordenava as províncias dependentes da capital do Império Inca, chamada Cusco. Tudo bem? Então, queridos, além dessas informações, é importante vocês levarem em consideração a contribuição de Machu Picchu, sim, uma cidade inca localizada no topo da montanha, numa parte da Cordilheira dos Andes, que foi um centro econômico e, sobretudo, religioso dos incas. É um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Por quê? Porque a cidade ela foi descoberta recentemente. Final do século XIX, descobriram Machu Picchu. Essas descobertas de cidades, elas carregam, né, uma curiosidade muito grande daqueles que se aventuram em pesquisar sobre sociedades antigas, assim como foi com a descoberta de Pompeia, né, ao final do século XVIII, enfim. Isso mostra, né, para os ávidos estudiosos das sociedades antigas, que certas cidades estão paradas no tempo, esperando, né, o trabalho de arqueólogos, historiadores, para adentrar sobre as curiosidades, sobre as nuances, sobre as características, né, de sociedades humanas antiquíssimas. E com Machu Picchu não foi diferente, queridos. É importante a gente levar em consideração as descobertas, né, sobretudo as descobertas da engenharia de Machu Picchu. Para vocês terem uma ideia, nessa figura que eu apresento para vocês abaixo, a gente consegue entender que não existia, né, argamassa para juntar, né, as pedras das construções dessa cidade. Por que eles fizeram dessa forma, então, sem argamassa? O desconhecimento, né, desse material e, sobretudo, uma resposta à necessidade da região. Machu Picchu ela é uma cidade no meio de duas falhas, né, geológicas. E, por causa dessas falhas geológicas, acontecem muitos terremotos na região. Então, era necessário, né, criar construções que estivessem bem juntinhas. E a gente consegue ver o quanto que as pedras, né, como está mostrado nessa fotografia, estão bem juntas, né? Isso demonstra uma preocupação dos incas e, por consequência, dos habitantes de Machu Picchu, em preservar o território deles, preservar as construções, né? Então, essa característica chama muito a atenção dos arqueólogos e dos historiadores, né? Essa preocupação de manter, né, a cidade de pé, né, para a cidade sobreviver aos terremotos que são muito comuns nessa região. Ok? Tudo bem? Além disso, Machu Picchu apresenta, ainda está lá, um sistema de distribuição de água muito eficiente, né? Em cada casa que vocês conseguem enxergar aí nessa visão, existia, né, um sulco
na pedra, ou seja, é uma fenda na pedra relacionada a um centro de distribuição atrelado à gravidade, né, da região, para melhor distribuir a água que saía desse centro. E essa água era distribuída em todas as casas. Olha que legal, né? É uma engenharia, né, muito peculiar, adaptada à região, porque atendia às necessidades daquela região, né? E de modo muito eficiente está presente até hoje lá intacto, né? Essas deduções, não sou eu que estou falando, são resultados de estudos sérios de arqueólogos e historiadores sobre o funcionamento, o dia a dia de Machu Picchu para o Império Inca. Beleza? Tranquilo? De boa? Também não podemos deixar de levar em consideração o modo como os incas passaram conhecimento. Não escreveram nada, né? Mas descobriu-se uma ferramenta, né, chamada quipo, que, pelas investigações, a partir dos nós que se davam nesse material proveniente das lhamas, né, do pelo das lhamas, cada nó tinha um significado, né? Cada nó, a contagem, a quantidade de nós, melhor dizendo, de cada fio de lã da lhama tinha uma comunicação, tinha um objetivo, tinha uma passagem de mensagem, né? Olha que interessante, não escreveram nada, mas se utilizaram, né, de subterfúgios locais, né, para passar conhecimento, enfim, e organizar melhor esse império. Um outro ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração é o fato dessa sociedade imperial ser, né, politeísta, tá? Cultuava-se principalmente o deus Sol, né? Um nome indiano muito difícil de falar, mas se vocês pesquisarem no Google, começa com a letra I, né? Traduzido para o português, é um deus cultuado pelos incas, né? Mas isso não queria dizer que eles eram monoteístas, eram politeístas, assim como os astecas e como os maias. Perfeito até aí? Então, queridos, eu destaquei essas imagens, né, para vocês se localizarem, né, saberem onde esse império, né, reinou, né, se dissipou, agregou, enfim, entrou em declínio após a chegada dos europeus, né, que se adentraram, né, por esses territórios profundos da América, né, para vocês terem uma ideia, o contato de Pizarro, né, foi muito impactante para os incas. Pizarro era um comerciante militar espanhol que chega nessa região e avassala, né, o império mediante as suas armas, mediante as doenças, enfim, a mesma história que aconteceu com os astecas e um pouco com os maias, porque quando os europeus chegaram na América, os maias já estavam em declínio. Tudo bem até aí? Então vamos avançar, queridos. Vamos passar para os povos, melhor dizendo, nativos norte-americanos. Vamos fazer uma viagem, vamos nos ater à porção norte do nosso continente, a América, ok? Queridos, é importante levar em consideração que os primeiros nativos indígenas dessa região eram os Cahokia, né? Por volta de 900 depois de Cristo, né? Eles atingem o seu apogeu e os maias, né, localizados mais ao sul, já estão em declínio. Eles habitavam uma região próxima ao rio Mississippi, a leste, né, dos Estados Unidos, próximo às 13 e futuras colônias, né, que a gente já estudou. Esses colonos chegaram para ficar nessa porção litoral leste dos Estados Unidos, beleza? Um sistema ágrafo, ou seja, não escreveram nada, assim como os maias, mas conseguiam se comunicar, ok? Através de sons, através de pinturas, através de pinturas corporais, existia a comunicação entre essa etnia indígena. Também
tenho que levar em consideração, queridos, né? O mapa que eu apresento para vocês é bem sugestivo, de não só os Cahokia, mas outras, muitas tribos indígenas que habitavam a porção norte do nosso continente, bem antes dos europeus chegarem aqui. É o caso dos Cheyennes, é o caso dos Apaches, é o caso dos Sioux. Para vocês terem uma ideia, os Cheyennes eram eram profundos conhecedores da medicina. Os Apaches, eles tinham um caráter bélico muito forte. Os Sioux eram bem organizados politicamente, ou seja, cada tribo indígena tinha suas peculiaridades e, sobretudo, já tinham a sua história, já tinham seus valores, seus costumes disseminados, ok? Só para vocês terem uma ideia, né? Certas tribos localizadas no território norte-americano fabricavam roupas de manga, enfim, justamente por causa do frio, né? Diferente do índio, dos indígenas aqui da América do Sul, né? Não tinha como fabricar roupa, até porque era muito quente, né? Então, a porção norte, diante da necessidade do frio, esses indígenas criaram, né, as famosas roupas, os famosos cocares, né, enormes, com penugens muito grandes, justamente para quê? Para se proteger do frio rigoroso na porção norte do nosso continente americano. O último ponto que a gente tem que levar em consideração, queridos, também nessa história é o seguinte, queridos, a colonização inglesa, como eu falei, as 13 colônias tiveram um impacto profundo no futuro dessas sociedades. Por quê? Como eu falei, os colonos chegaram por essa porção territorial. Os colonos vinham da Inglaterra, encontraram os indígenas, houve guerra, houve morte, houve expulsão desses indígenas que foram se deslocando para a porção oeste, né, do futuro Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Após a independência das 13 colônias, após a independência do jugo inglês, esses colonos foram para o oeste, no sentido de ampliar o poderio deles territorialmente, e encontraram novamente quem? Os indígenas que foram expulsos na época das 13 colônias. Resultado, guerra, conflito, morte, né? Para assegurar essa caminhada, criou-se entre os colonos a doutrina do destino manifesto. Que doutrina era essa? Esses colonos ingleses acreditavam que Deus estava apontando para eles, né, irem para o oeste e serem felizes e terem seus territórios, expulsarem os inimigos, os invasores, que não eram invasores nada, né? Lembrando que essa sociedade que chega europeia aqui, ela é fortemente religiosa e, sobretudo, protestante, né? Então, essa sociedade religiosa bebe nas águas do progresso, do trabalho, né, da renda, né? Então, isso fomentou essa ideologia, né? As ações truculentas, violentas, no sentido de os colonos terem mais territórios, terem mais recursos, né? Atendendo ao anseio, né, do protestantismo, trabalho, 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 só que teve um preço, né? Eles tiveram que enfrentar os indígenas, né? E foi uma vitória avassaladora, porque eles detinham, os colonos, no caso, mais recursos militares. Ok, gente? Então é isso, né? O capítulo ele é muito breve, ele é muito tranquilo, leiam os conteúdos desse capítulo. Esse vídeo serviu para situar melhor vocês e introduzir melhor vocês nesse tema de muita importância, porque quando a gente está falando de indígenas, tanto daqui do sul, da América do Sul, como da América do Norte, Central, estamos falando do nosso passado comum, né? O europeu, né, tem um passado histórico vinculado a determinadas sociedades, tais como, vamos lá, bem longe, vamos, os visigodos, ostrogodos, vândalos, né? Essas sociedades, na visão dos romanos, como bárbaros. E nós temos, né, sociedades antigas, né, anteriores à chegada do europeu e do africano aqui na América, as sociedades indígenas, né, tanto da porção sul, né, porção central e porção norte da América. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.